do Senhor, diga amém? Amém, graças a Deus. Nós estamos com frio, diga amém? A ninguém. Estamos aí num dia mais frio, né? Mas graças a Deus, né? Porque Deus tem nos dado a vestimenta, né? Nós temos com que nos vestir, temos com que nos cobrir, então Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção e por podermos estar aqui agora nessa noite, né? Vamos chegarmos aqui na casa do Senhor e podermos nos apresentar diante da Santa Majestade, né? Do nosso Deus, é muito bom. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 10. Hoje nós vamos iniciar, né, o estudo sobre a epístola de 1 aos Coríntios. Então, vamos estudar um pouco mais, né, de uma carta que foi escrita à igreja de Corinto, depois repassada às demais. E hoje vamos analisar um pouco, né, deste livro no nosso estudo. Então, se você conseguiu encontrar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, vamos colocar em pé, vamos fazer a leitura desse versículo, depois orando, cantando, depois vamos poder interceder uns pelos outros, né, no momento da oração também. Então, 1 Coríntios 1, 10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Vamos orar neste momento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre o nosso culto. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de estar aqui na tua casa, de podermos nos apresentar diante da Santa Majestade do Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem nos cuidado. Por favor, Pai, esteja recebendo esse culto como forma de gratidão. Então, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é todo poderoso, maravilhoso, e que o Senhor, Deus, é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Então, receba a nossa gratidão pelos feitos que o Senhor tem realizado em nós. E, por favor, Deus, seja conosco nessa noite. Que o teu Santo Espírito nos dirija, que a tua palavra nos ensine. E, por favor, Deus, atenda as petições, as orações dos irmãos. Que cada necessidade, Deus, possa ser atendida pelo Senhor. E que o Senhor nos dê, a Deus, condições de servirmos ao Senhor mais e melhor. Que este culto seja um momento que vai nos capacitar para isso. Abençoe cada irmão, cada família. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Bem, vamos cantar. Ninguém vai dirigir esse momento. Então, faça o seu melhor, né? Então, aqueça o seu coração cantando, aqueça o seu coração louvando, né? Faça, saiba, aqueça o seu coração dançando, né? Dançando não, né? Só se for uma dança espiritual, né? Mas louve ao Senhor, Deus será exaltado. Então, pode orar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nosso primeiro hino dessa noite é o número 74, Loja de Melodia. Cada momento. Número 74, Loja de Melodia. Cada momento.
Soberano Senhor, amado Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos abençoou. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo clima um pouco mais frio. E muito obrigado pelas vestes que o Senhor tem nos abençoado. O Senhor é dono de todo o tempo, o Senhor é dono de tudo. Então nós iremos te dar graças e glória pelo calor, pelo frio, pela primavera, por todas as estações. O Senhor é maravilhoso, Deus. Amém. O Senhor sempre suprindo em cada momento, como nós acabamos de entoar assim, cada momento nós somos do Senhor e o Senhor sempre suprindo nossas necessidades. Amém. Muito obrigado. Pai, nós iremos agora pedir-te pelo dízimo, pela oferta. Abençoe essa igreja, trabalhe em nossos corações, desprenda de querer a ter dinheiro, coloque entendimento total que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é todo do Senhor. E o Senhor não precisa quando nós ofertamos com o coração pesaroso, o Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor já é dono dele. Então, trabalhe no nosso coração, dá clareza, dá paz, dá tranquilidade, dá amor à tua causa, trabalhe no coração das crianças, seja abençoando a nossa igreja, Deus. Seja tocando no coração de cada um, avivando, despertando, dando força, vigor na caminhada, Pai. Amém. Nós te damos graça, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
pode melodia, meu Jesus me guia sempre. É uma melodia diferente essa, número 66, mas é a mesma letra que estava sendo tocada. Número 66, meu Jesus me guia sempre. Mas posso desejar duvidar o meu amado, no meu Deus desconfiar. Nenhuma perfeita vida, posso sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu coração. Pois eu sei que por mim vela seu coração. Meu Jesus, devia sempre me ensinando a viver, concedendo graça e força para me desenvolver. Merecer jamais eu posso, pois quem pode resistir a Deus forte, Pai eterno, Ele ama de servir. A Deus forte, Pai eterno, Ele ama de servir. Meu Jesus, devia sempre meu ser, meu amor, ligação que a mão eterna me garante o Salvador. Como em breve vem o dia, uma grande redenção, dando salva transformada, há de ser a criação, dando salva transformada, há de ser a criação. Vamos conhecer essa melodia do meu Jesus. Só algumas pessoas, mas é bom que é mais o hino para a gente aprender. E o último hino dessa noite é o número 69, do Voz de Melodia, Deus de minha alma. Número 69 do Voz de Melodia, Deus de minha alma. Vamos agora ser divididos para o momento de oração. Os homens
mulheres ao fundo da igreja, jovens à minha esquerda e as crianças lá na sala.
Irmãos, vamos passar um momento de estudo da palavra, né? Para que Deus atenda as nossas petições e que a vontade do Senhor se faça nas nossas vidas. Sempre Deus fará o melhor por nós. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, né? Alimentação e vestimenta são garantidas, né? Mas quando nós buscamos a Deus, a recompensa dele. Nós queremos estudar sobre a epístola de 1 aos Coríntios. Eu coloquei o título ali como santidade, né? Porque a carta vai tratar também da santificação. Toda a palavra de Deus é, de certa forma, um chamado à santidade, né? Então, talvez esse título serviria para qualquer epístola, né? Mas, em especial, nessa colocamos sobre a santidade. Então, irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, eu peço que você abra comigo lá, nós ainda não vamos ler, mas eu deixe preparado aí comigo, né, esta carta, né, esta epístola. Então, uma explicação primeiro, irmãos, a respeito da cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade muito peculiar, porque é uma cidade muito famosa. Inclusive até hoje, né? Até hoje a cidade está lá. Até hoje a cidade ainda tem uma relevância no mundo. Mas para o período bíblico, irmãos, a cidade de Corinto, ela era muito mesmo importante. Né? Porque ela faz, né, a ligação marítima. Então, por exemplo, eu creio que os irmãos já devem ter ouvido sobre o Canal de Panamá, né? Que é um canal que faz a ligação entre dois oceanos, que foi construído com o objetivo de diminuir a viagem, porque se você pega um barco, né? Só um exemplo, tá? Então, se você vai sair do ponto dos Estados Unidos, então se você está fazendo leste-oeste, então, se você vai sair do leste para o oeste, você teria que descer com navio ou descer toda a América, passar aqui por baixo da América do Sul para chegar do outro lado, ou por cima, né? Então ficaria muito longe. Então o Canal do Panamá foi criado com o objetivo de trafegar ali com maior facilidade. Existem outros canais também no mundo que fazem isso. E a cidade de Corinto, já natural, irmãos, ela é uma cidade de passagem, né? Onde os barcos, né, tinham uma facilidade muito grande de passar por ali. A cidade de Corinto, né, só virando aqui o mapa, né? Então nós temos ali, só para termos uma certa visão, então você tem o mar Mediterrâneo, né? Não sei como é que está a imagem aí para os irmãos, mas tem ali a Itália, né? Quem estudou um pouco de geografia, você aprendeu a identificar a Itália como uma bota, né? Uma bota. Então você viu a bota ali que você está vendo a Itália, né? Então tem a Itália, tem a península de onde está a Grécia, então estamos ali no mar Mediterrâneo, né? Então, lá onde está a setinha é Corinto. Aí a outra foto, a outro desenho, essa aproxima um pouquinho mais.
Então está aí, né, uma aproximação, né, da cidade de Corinto. Então essa cidade, por ser portuária, né, então ela tinha uma influência muito grande e um trânsito muito grande de pessoas de todos os lugares do mundo conhecido. É claro que ali nós estamos bem próximos, então, por exemplo, você pega a Grécia, né? Então, na Grécia, o que era comum na Grécia? Filósofos, pensadores, pessoas que se destacaram pela sua inteligência, porque eles faziam isso, irmão. Imagina, o povo tinha o costume de se reunir para ficar debatendo sobre coisas de conhecimento. Só que conhecimento humano. Conhecimento humano. Por que eu digo conhecimento humano? Porque quando você tira Deus do fator, aí fica muito tendencioso a errar. Então o ser humano começa a cometer erros. Né? Então os filósofos surgiram ali na Grécia, e o problema é que essas filosofias, né, embora tentava explicar coisas da natureza, mas pode ver que também junto a isso, no meio do povo surgiu mitologia. A mitologia grega. Todos nós aqui já ouvimos falar sobre Zeus. Todos nós aqui já ouvimos falar sobre Hércules. Né? Então, tem vários deuses do Olimpo, né? que são seres eternos, e que esses deuses se relacionavam com seres humanos e aí nasciam semideuses. Né? Então, irmãos, no meio dessa cultura toda ali, é até uma tentativa prévia do diabo de confundir as pessoas a respeito de Cristo, viu? Porque a mitologia grega é que os deuses vinham aqui e coabitavam com os homens, aí eles nasciam semideuses. Porque o diabo sabia, desde a criação, lá no Éden, quando o pecado chegou, Deus disse da semente da mulher: será aquele que esmagará a cabeça da serpente. O diabo sabia que Jesus iria surgir. Então tem muitos ateus hoje que atrelam assim, que Jesus era uma invenção posterior, porque já os gregos já falavam sobre semideuses, né? Então o Espírito Santo veio, né, e a Maria se concebeu de Jesus. Então os ateus usam isso para descredenciar. Porém, o nosso inimigo, o diabo, desde Gênesis estava escrito isso. Antes de existir qualquer civilização grega, Deus já tinha dito que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E é claro que muitas mitologias foram criadas no meio ali, né? Até mesmo para trazer confusão. Então vamos observar que era uma cidade que tinha pensadores, mas tinha sua própria religião, tinha seus próprios pensamentos, e tinha também algo, irmãos, que era muito complicado. Porque dentre esses deuses, né, templos edificados para adorar a deusa da fertilidade. E nessa cidade, irmãos, a deusa da fertilidade tinha trabalhadoras dentro do templo. Quer dizer, milhares de prostitutas ficavam no templo, mas elas não eram consideradas como prostitutas, eram consideradas como sacerdotisas, né? Ficavam ali e que os homens poderiam entrar, né? E ali estariam adorando, entre aspas, a deusa da fertilidade. Então, era um local onde coisas imorais aconteciam, né? Coisas terríveis aconteciam naquele local. E era muito complicado porque dentro dos templos tinham lá os seus açougues, porque faziam sacrifício e a carne era vendida. Então Paulo começa a escrever muita coisa, né, para a igreja, justamente por causa da maneira como o povo vivia. É uma cidade cosmopolita, então gente de todos os lugares do mundo, com diversos pensamentos e muita promiscuidade, muitas coisas erradas, muitas coisas que não tinham sentido. Então, pensando nisso, nós vamos dar a introdução à carta. Tem um relógio para mim? Senão eu me atrapalho. Ok, obrigado. Eu vou pegar o relógio e não precisa ficar perguntando. Então, irmãos, a cidade de Corinto, a origem da igreja.
Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 17, nós temos quando é que essa igreja começou. Então, nas viagens missionárias de Paulo, Paulo passa por essa cidade. Tá? Nós vamos ler o capítulo de Atos, porque nos tomaria um certo tempo, mas se você, porventura, quisesse vir em casa, seria ótimo. Mas aqui no capítulo 18, no versículo 1, diz: depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E aí desenvolve toda a história da fundação dessa igreja. Então, o autor da carta de Corinto, Paulo, então foi mais ou menos em 55 depois de Cristo, em Éfeso. Então, calcule aí, uns 5 anos depois, que a igreja estava já funcionando. Então, no ano 50, a igreja começa, em 55, Paulo de Éfeso escreve essa carta. Em 5 anos, é uma igreja nova, uma igreja com um bom percurso pela frente, porém, mas é uma igreja nova também, necessitava de algumas informações, porque eles estavam errando em algumas áreas. Então, o esboço, irmãos, vai ser mais ou menos esses 5 pontos aí. Tá? O primeiro ponto é a introdução. Segundo ponto, as divisões na igreja. Terceiro ponto, desordem na igreja. Quarto ponto, dificuldade da igreja. E o quinto, conclusão. Então, tem assuntos práticos e pessoais. Tá? Então, na parte da introdução, nós vemos aqui no versículo 1 ao 9, nessa introdução. Então, do versículo 1 ao 3, eu chamo os irmãos para acompanhar a leitura comigo, nós vamos a saudação. 1 Coríntios 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, irmãos, sempre a saudação, colocando ali o autor, Paulo, e aqui tinha a companhia de um irmão, Sóstenes. Interessante porque era um irmão conhecido, Porque se Paulo descreve o primeiro nome de Sóstenes, se não fosse conhecido da igreja, para que colocar, Mas era alguém que ele conhecia, Então, uma pessoa conhecida no meio da igreja. E é bom, irmãos, que nós temos irmãos, Nós podemos conhecer uns aos outros. É tão bom, tão maravilhoso isso. Eu me lembro de uma vez, vocês lembram que estava numa aula de música, tinha uma irmã, e essa irmã veio de uma das nossas igrejas, uma igreja grande, E essa irmã estava lá dando aula, e de repente eu peguei e chamei essa irmã, Eu fiz uma pergunta, Ela estava escrevendo no quadro, Porque, irmã, ela virou para mim e disse: meu nome é. Ela escreveu, meu nome é. Escreveu bem grandão assim no quadro, Mas pode me chamar de tal nome, De apelido, Eu achei muito engraçado, porque a reação dela foi muito repentina. Eu fiquei pensando, por que ela me chamou a atenção tão grande assim? Só para eu ter falado irmão, eu comecei a deduzir, pensando, aquela igreja é muito grande onde ela vai, Então eu acho que os irmãos não sabem o nome uns dos outros. Eu acho que não sabem, Eu acho. Pode ser que eu esteja enganado. Então, digamos aí, irmão, supondo que a igreja tenha 1000 pessoas, que é o caso, viu? É o caso. Aí como é que sabe o nome de todo mundo? Talvez não sabe, Então talvez seja meio estranho chamar de irmã, porque eles chamam de irmã, nós somos irmãos, tem que saber meu nome. Mas eu sabia o nome dela. Mas é porque a gente nós chamamos aqui, Irmão, Enfim. Mas Sóstenes, olha, Sóstenes está comigo. Quem é esse Sóstenes? A igreja lá conhecida, Então Paulo faz essa chamada na introdução. E ainda dentro da introdução, no versículo 4 a 9, vem ação de graças. Então, sempre agradecendo a Deus, Versículo 4 diz assim:
Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vós, aqui vos foi dado em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e todo conhecimento, como testemunho de Cristo, foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, pelo qual foste chamados, para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, graças a Deus, porque essa igreja estava completa. Como assim completa? Né? O testemunho de Paulo aqui, ele diz: vocês estão como a igreja que não tem falta de dom nenhum. Né? Versículo 7, de maneira que nenhum dom nos falta. Então, irmãos, a nossa igreja, será que tem alguns dons que faltam aqui? Eu creio que não. Eu creio que nós temos os dons necessários, todos, dentro da nossa igreja. Todos. Né? Imagina que é uma igreja de 5 anos, né? Vamos ponderar isso, igreja de 5 anos, né? Nós já temos um pouquinho mais do que isso, né? Então nós já temos, irmãos, com certeza, todos os dons aqui dentro dessa igreja. Né? Então nós podemos apenas o quê? Desenvolver. Então pode agradecer a Deus, porque essa igreja estava com os seus dons, né? Então ele só pede, né, para que os irmãos, né, sejam achados irrepreensíveis quando Jesus Cristo voltasse para buscar a sua igreja. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, e pode ser hoje, amém? Ele vai nos encontrar aqui irrepreensíveis. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que possamos alcançar isso, irmãos. Quando Jesus voltar, que estejamos nos nossos postos, né? Eu esteja no meu posto fazendo aquilo que Deus me comissionou para fazer. Todos nós aqui temos uma obra a ser realizada. Então, Deus tem que nos encontrar, né, na volta de Cristo fazendo, porque senão fica. Não, de jeito nenhum. Essa mensagem é heresia. Somos salvos e salvos para sempre, né, dependente das nossas obras. Mas, irmão, quão bom será, né, Jesus Cristo voltando e nos encontrando fiéis, né, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, a ação de graças pelo que Deus tem nos dado. Né? Então, somos gratos pelo que Deus tem nos dado. Segundo ponto, irmãos, as divisões na igreja. Aí vai até o capítulo 4. Né? Os irmãos vão perceber que assim, o esboço é bem longo, né? Porque os assuntos também, diferente das outras epístolas, os assuntos eram curtos. Né? Aqui Paulo discorre mais, né, sobre os assuntos. Então, o segundo ponto ali é sobre divisões na igreja. Então, o fato da divisão. Tinha divisão no meio da igreja. Qual é o fato? Por que estava acontecendo isso? Então, o versículo 10 ao versículo de número 17 nos mostra o fato. Diz assim, versículo 10: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a meu Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça. Então, o fato, a igreja tinha divisões no meio dela. Foi informado aqui, né? Teve um irmão aí que foi lá, né? Falar mal dos outros, né? Para Paulo, Paulo tem divisão na igreja. E não eram só nós, eram da família de Cloé, né? Então foram fofoqueiros, né? Um fofoqueiro lá falar para Paulo: não é fofoca,
comunicar ao servo do Senhor, né, coisas pertinentes à casa de Deus. Né? Então, não era com o objetivo de falar mal, né, com o objetivo de desmerecer os irmãos. Pelo contrário, era uma maneira de ajudar aqueles irmãos a chegarem mais perto da palavra. Né? Então, como é que Paulo poderia ajudar aquela igreja, uma igreja nova? Como é que ele iria ajudar aquela igreja se ele não está sabendo disso? Então, observe que foram lá e disseram: olha, tem divisão. Então, observe qual era o fato da divisão. Tinha pessoas que estavam falando assim: olha, eu gosto de Paulo. Eu sou de Paulo. E outro falava: eu sou de Apolo. E outro falava: eu sou de Cefas. E outro: eu sou de Cristo. Então vamos pensar aqui, né? Pelos estudiosos, Paulo, ele era um homem muito culto, muito mesmo. Ele era um homem muito estudado. Ele tinha um conhecimento muito grande sobre tudo. Porém, mesmo Paulo, aqui na carta nós vamos observar isso, Paulo fez o quê? Ele pegou todo o seu conhecimento que ele tinha e jogou no lixo. E disse: esse conhecimento para mim não serve, esse conhecimento para mim não presta. Eu considero esse conhecimento meu como esterco, ele falou. Colocou lá, naquele local. E trabalhou com a igreja. Apolo, pelos estudiosos também, era um homem muito versátil. E era um homem também muito capaz e tinha um conhecimento muito grande também. Né? E aí nós vemos, irmãos, que tinha um grupo de pessoas que falavam sobre Paulo, outros falavam sobre Apolo. E outros falavam, né, eu sou de Cefas. Cefas é Pedro, né? Então tinha irmãos que falavam: não, gente, eu sou do primeiro apóstolo lá, do líder, né? Eu gosto de Pedro. E aí outros diziam: não, e nós gostamos de Cristo. Vocês todos estão errados, viu? Você não pode gostar de homem, não, tem que gostar de Cristo. Qual desse grupo estava certo? O de Paulo, o de Apolo, o de Cefas ou o de Cristo? Estavam todos errados. Não, mas o que está de Cristo está certo, está errado também. Porque Cristo está dividido? Não está dividido. Então começa a tomar partidarismo, ele começa a brigar com o outro, porque eu estou do lado mais certo do que você. Eu sei, irmãos, que nós gostamos, né? É natural isso. Né? Então nós gostamos de, porventura, ouvir uma pessoa pregando, ou nós nos damos melhor com alguém. Isso não é errado. Eu considero que isso da igreja é natural até. Tem pessoas que se identificam mais com uma pessoa do que com outra. É normal, né? Isso não é errado. Errado é assim: na igreja, se porventura tem um grupinho e ali fica com uma panela, né? Uma panelinha. Isso é errado, né? Isso não pode. Né? Porque acaba criando partidarismo, sim, aí cria divisões. Mas se na igreja, irmãos, nós temos mais facilidade com o irmão, mais convivência, a gente costuma, talvez, eventualmente, frequentar mais a casa do irmão. Eu considero que isso seja errado, né? Não é errado. E aqui no caso, né, nós também podemos ter, por exemplo, eu gosto da pregação do fulano, né? Ele prega de um jeito diferente, eu gosto da pregação do outro, também não considero que seja algo errado. Mas algo que acontece, irmão, é quando realmente há divisão, no sentido assim de realmente ter preferencialismo na igreja e começa a criar, né, expectativas a respeito de um em detrimento do outro. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Um período, né, estávamos na igreja, o pastor Paulo Castelano estava viajando para os Estados Unidos. Ficou 3 vezes no ano, o tempo todo, né? 1 mês e depois 2. E aí, irmãos, ele pediu que houvesse escala de pregadores. Aí nós fizemos escala de pregadores. Eu até pedi que ele fizesse, né? Embora ele tenha dado a liberdade para nós fazer como nós queríamos. Mas era tão interessante que pessoas iam me perguntar: quem vai pregar? Domingo quem vai pregar? Ó, o fulano. Meu Deus do céu, ele vai pregar. Não é possível. Eu não vou ouvir, não. Entendeu? Aí sim, mano, é televisão, né? Porque é em relação a um em detrimento de outro. Então, é claro, de repente eu posso gostar de ouvir a mensagem do pregador.
por causa do jeito que ele prega. Entendeu? Então tem pessoas que têm um jeito que de repente a gente se identifica mais com aquele jeito. Então, de repente nós identificamos com um pregador e não tem nada de errado com isso, até nesse ponto. O errado, irmãos, é quando eventualmente nós não queremos outro. Dá para entender isso? Não, aqui na igreja tinha algumas coisas que falam, eu sou de Paulo, não gosto de Apolo. Eu sou de Apolo, não gosto de Paulo. Eu sou de Cefas, não gosto dos outros dois. E não, eu sou de Cristo, mas também não gosto dos outros não. Dá para entender essa questão? Né? Então, essa divisão era um fato real na igreja. E aqui nos versículos seguintes, irmão, é bem interessante que Paulo fala para dizer muita gente, né? Não pode ser poucas, ele fala, né? Não pode ser ninguém. Ó, veja o versículo 15. Paulo tinha problema de memória. Paulo diz assim no versículo 5. 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Paulo fala, não batizei nenhum de vós, em Corinto. Senão a Cristo e a Gaio, né? Então não batizei ninguém, senão a Cristo e a Gaio. Depois, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Depois ele lembra, né? Eu batizei também a família de Stefano. Bom, além desse, não sei se eu batizei mais ninguém. Né? Então Paulo tinha um problema de memória também. Né? Não é errado ter problema de memória. Né? Então, as divisões, o fato das divisões. Diga aí. Então, a leitura aqui, a causa das divisões. Né? Não são duas causas, são bem extensas, não vamos ver hoje, tá, irmão? Mas, só dando uma prévia para os irmãos, qual que era a primeira causa dessa divisão? Má interpretação da mensagem. O que é má interpretação da mensagem? Como eu falei para os irmãos, eles estavam acostumados a ouvirem, né, grandes palestras. Então, eventualmente, se porventura, pense comigo, Paulo era um homem instruído, mas estava falando de uma maneira muito simples. E Apolo, porventura, era um homem muito versátil, estava falando uma linguagem mais formal, o pessoal gostava. Isso eu já vi na igreja, irmãos. Né? Vou dar um exemplo. Né? Não sei quantos dos irmãos conhecem ou conheceram, né? Um dos nossos pastores aqui na região. Né? Ele é um pastor muito conhecido no nosso meio, mas ele é mais do norte. Tá? Mas ele esteve aqui na nossa região por um tempo. Ele é um professor de letras, ele fala muito bem. Fala muito bem. Né? Então ele foi pregar na igreja de Franca, né? Quando ele pregou, tinha algumas pessoas ali que tinham universidade, né? Nossa, cara, encantado com o pastor, né? Ele fala muito bem. Né? Então, nesse sentido, olha, eventualmente Apolo falava muito bem, nossa, esse pastor, Apolo é muito bom. Né? Paulo não tem tanto conhecimento. Então, aqui, irmãos, a primeira parte é uma interpretação da mensagem. Porque Paulo começa a dizer, olha, a sabedoria do homem, né, é loucura, né? Ou seja, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Irmãos, a primeira parte seria essa má interpretação. A segunda, má interpretação do ministério, né? Porque eles começaram a olhar, né? Olha, imagina Pedro é um apóstolo, Pedro é o líder dos líderes, então eu sou dele, né? Paulo não é ninguém, nem apóstolo Paulo é. Então, dá para entender, né, que contexto estava a igreja. Então, fica para nós, irmãos, pelo menos o nosso pensamento aqui hoje, no início do versículo 10, 10, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e no mesmo parecer. Nós podemos, irmãos, eventualmente apreciar uma coisa mais do que a outra, mas não podemos em detrimento de outro. Né? Então, quer dizer, não, essa pessoa não quer ouvir. Né? Eu sempre sou abençoado, né, com alguém pregando. Né? Então, costumo, não olhe a pessoa, não olhe
de Deus vai falar comigo, independente de quem está à frente, né? Aprendo muito com crianças, né? As crianças são bons mentores para mim, né? Eu consigo olhar as crianças e aprender com elas, né? Porque eu posso ver Deus agindo na vida delas. Então, que Deus abençoe, né, a leitura da palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estar aqui nessa noite, por podermos olhar um pouquinho sobre a Epístola de 1 Coríntios. Demos a Deus a primeira igreja batista de Garapá, a união necessária para prosseguirmos a noite. Ajude-nos a amarmos uns aos outros, a protegermos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros. Que o Deus Santo Espírito, a Deus, nos dê sempre a unidade, nos dê sempre a paz, nos dê sempre o amor e que possamos avançar, alcançando almas preciosas aqui nessa cidade. Obrigado por podermos servir ao Senhor. Seja conosco, dirija as nossas vidas, no que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. O Deus diz. Amém. Vamos encerrar nosso culto. Lembrando, amanhã temos aula de música, tá? Às 19 horas e 30 minutos. Aula de música. No sábado pela manhã vamos ter evangelismo, às 9 horas da manhã. Você quer fazer evangelismo? Aqui na igreja, às 9 horas da manhã. Tá? E nós vamos, partindo daqui, sairmos para distribuir os folhetos. Tá? Sábado vai ter culto dos jovens? Vai? Tem tiro de guerra não? Não? Outra vez tinha tiro de guerra, né? Estava compromissado lá. Eu até ia fazer o culto dos jovens, alguns não estariam presentes, então ia ficar complicado fazer isso. Então, sábado às 19 horas, culto dos jovens, né? Sábado às 19 horas. E no domingo, irmãos, né? Escola do Grupo Dominical, estamos estudando sobre convicções. Vamos continuar, tá? Convicções, né? Falamos primeiro sobre a família, né? Casamento. Vamos pegar um outro ponto, né? E vamos prosseguir sobre convicções. Domingo à noite temos o culto de louvor e adoração. E lembre, irmãos, do acampamento musical, dia 19 e 21 de julho, teremos o acampamento musical. Faça sua inscrição, por favor, né? Vai lá, faz sua inscrição. Liga lá para o Pastor Paulo, negocia, pode pagar em 12 vezes. Né? Se você clicar lá na inscrição, clicar no azulzinho lá, tem um videozinho do Pastor Paulo falando. Tá? Você pode pagar em 12 vezes o cartão. Né? Tem um jurozinho lá da máquina, você pode pagar por lá também. Ok. Mais alguma vez? Na sexta-feira, sexta-feira agora, dia 13, tem o jantar em prol da construção lá da Igreja Batista Fundamental. Tá? Vai ser feito lá na chácara, o valor é R$30. Tá? Crianças de 7 a 12 pagam meio, né? E abaixo não pagam nada. Tá? Então, sexta-feira, agora, teremos também esse evento lá em Franca. Se você puder ir, vá, se não puder ir, quiser participar, pode mandar uma oferta também, será bem-vindo, né? Em prol da construção. Creio que seja só, né? Então vamos colocar em pé, vamos encerrar nosso culto nessa noite. Uma oração voluntária, que até irmão não sentiu desejo de oração. Amém. Para acompanhar os outros, estamos despedidos.